Bem-vindos à Igreja Nova Criação Online. Esse é o dia que o Senhor Deus fez e nele nos alegraremos e regozijaremos. E que dia é esse? Este é o ano aceitável do Senhor, aquele que Jesus veio pregar. Note que quando Jesus pregou este sermão do livro de Isaías, ele não chegou a falar sobre o dia da vingança, porque em sua primeira vinda, ele veio para trazer graça, a era da graça, aleluia! E no final desta era da graça, sabemos que Jesus voltará e então acontecerá o dia da vingança do Senhor. Amém? Quando Deus colocará tudo que está errado em seu lugar, nessa terra, glória a Deus, e haverá uma prosperidade, uma paz que é sem precedentes em toda a terra. E a Bíblia também nos diz que nós reinaremos com Ele. Mas agora nós estamos no ano aceitável do Senhor, na era da graça. Alguns teólogos chamam de dispensação da graça. Portanto, a maneira como Deus lida conosco, especialmente nós, aqueles que creem em Cristo, é através da graça. Amém? A graça é um favor imerecido, sem méritos. Mas mesmo com o mundo, a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que Deus não está lançando em conta os pecados dos homens contra eles. Mas ao invés disso, a postura de Deus em relação a eles é mais ou menos assim. Deus está dizendo, volte-se para mim, se reconcilie comigo. E essa é a postura de Deus para todos os pecadores. Nesta dispensação da graça, a morte de Jesus na cruz liberou essa era da graça. E tem durado por aproximadamente 2000 anos até hoje, mas para Deus é como se fosse 2 dias, porque 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então, para os olhos de Deus, se passaram 2 dias, amém? E sabemos o que acontecerá no 3º dia, porque a Bíblia diz em Oséias que no 3º dia ele nos reavivará e viveremos para sempre na luz da sua presença. Glória ao nome de Jesus, eu estou animado, porque essa mensagem da graça é uma mensagem que te liberta para que você tenha a vida que Deus deseja que você tenha, uma vida cheia de amor, paz e alegria, onde Deus terá contigo um relacionamento de uma forma muito pessoal, onde Deus não é mais aquele Deus distante, como por exemplo os pecadores que sempre pensam num Deus distante, um Deus irado, vingativo, pronto para julgá-los. Mas Deus é um Pai para nós, amém? Nós vemos o verdadeiro Deus, o véu foi retirado da nossa face e vemos o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que Deus é amor, amém? Mas Deus é santo e por causa disso, Deus teve que remover a barreira do pecado entre nós e Ele. É por isso que Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz pelos nossos pecados. Na verdade, quando Jesus expirou, quando Jesus deu seu último fôlego, no último suspiro, entregando sua vida, Ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E deu o seu último fôlego. Ou seja, Ele entregou o seu espírito. A morte não se apoderou dele. A Bíblia diz que Ele entregou o seu espírito, como o rei que Ele é. Amém? E quando Ele entrega o seu espírito, a Bíblia diz que o véu no templo, que separava o lugar santo dos santos, onde a presença de Deus habitava, este véu foi rasgado, de cima a baixo, indicando que Deus havia saído dali. Amém? A barreira do pecado não está mais impedindo Deus de abençoar seu povo. A barreira do pecado não podia mais impedir a Deus de fazer coisas boas em suas vidas e de ser um pai para eles. Amém? E essa barreira caiu quando Jesus morreu naquela cruz. E no 3º dia, quando Jesus se levantou dos mortos, a Bíblia diz que Ele soprou nos discípulos e enviou o Espírito Santo. 50 dias depois disso, todos foram batizados com o Espírito Santo. Significa que Deus não está mais conosco, mas Deus está em nós agora. E Ele está nos amando. Até mesmo o Espírito Santo, quando Jesus o apresentou lá no cenáculo, Jesus disse, o Consolador, que está com vocês, estará em vocês, e Ele habitará em vocês para sempre. Por toda a eternidade, Deus está em mim, está em você, e muito maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Bem, vamos continuar a nossa série em Romanos 6. Amém? Nós, na verdade, já terminamos Romanos 6 na última semana e agora nós vamos para Romanos 7. Em Romanos 7 falamos sobre morte para a lei. Amém? Quando Cristo morreu na cruz, e naquela cruz Ele carregou em seu corpo não somente os nossos pecados, mas nos carregou ali. Aquela parte de nós que é problemática para todos, aquela parte de nós que ama pecar, aquela parte de nós que nela não habita bem algum, aquela parte de nós que sempre nos deixa deprimidos, desanimados. E essa parte é, na verdade, o nosso pior inimigo. Ok? Então esse eu
foi crucificado na cruz do Calvário. Não é demais? A Bíblia diz, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, está feito. O velho homem se foi. Nós já aprendemos isso na última semana, e nós aprendemos que o velho homem não está mais lá, mas a carne está lá, e a carne está em nós, e a carne ainda quer fazer as coisas que o velho homem gosta de fazer, que é pecar, e em nossa carne não habita bem algum. Ouça com atenção, a carne está em você e em mim, mas nós não estamos na carne. Amém? Ela está em nós, mas nós não estamos nela. Ou seja, a nossa identidade diante de Deus está no Espírito. Deus nos vê em nossa nova identidade, em Cristo. Muito embora tenhamos a carne, Deus não te identifica pela carne. Essa é uma verdade libertadora. Amém? Preste atenção. Embora você ainda tenha carne, não é por ela que Deus te identifica. Então, o Senhor diz para nos reconhecermos ou nos considerarmos mortos. Agora, em nossa experiência, ela não parece morta. Ela parece ficar nos chamando para pecar, amém? Coisas erradas, mas Deus diz, considere-se morto, porque no reino de Deus, na realidade de Deus, já morreu. Quando? Na cruz, lá com Cristo. Jesus nos levou e exterminou tudo, aleluia, para que um novo ser surgisse nele. Amém? Então, para os nossos sentidos, ela parece viva, mas para a fé, está morta. E Deus diz, permaneça na fé, considere-se, defina-se, morto. Agora, para os nossos sentidos, não está morta, ok? Senão Deus não diria para nos considerarmos mortos. Amém? Se na verdade estivesse morto em nossa experiência, nós não precisaríamos considerar morto, porque está morto de fato. Nesse caso não é para a experiência, mas sim para a fé. Então, filho de Deus, talvez você venha enfrentando desafios, tentando colocar em prática, e você diz, Pastor Prince, acho que você me enganou, sabe por quê? Minha carne parece bem viva. E eu sei que quanto mais você a vê morta, mais parece viva, porque isso é como o último suspiro de alguém que está perdendo uma batalha, tentando fazer você acreditar que ela está viva. Agora, o que é a carne? Se não é o velho homem, o que é a carne? A carne não é o velho homem se foi. O velho eu, o velho você, já morreu lá na cruz. Mas a carne está em nós. Deixa eu explicar. Sabe aquele comportamento e as tentações e as inclinações do velho homem? Tem tudo a ver com a carne. Eles ficam guardados na carne. E Deus deixou a carne em nós, e eu suspeito que é para que sejamos humildes, para nos fazer perceber que precisamos dele. Precisamos que o Espírito Santo opere isso em nós, porque não conseguimos vencer a carne por nós mesmos. Nós seríamos extremamente presunçosos se não tivéssemos a carne para nos lembrar de vez em quando que não é possível vencer sem ele. Obviamente, a vaidade e a autoexaltação nos levariam a roubar a glória que só pertence a Deus. Mas, amigo, eu creio que Deus deixou a carne em nós. A carne é como, sabe quando você sai de um barco? Depois de algum tempo, num mar agitado, subindo e descendo, talvez com um pouco de tempestade, e você está lá no barco e vem aquelas ondas subindo e descendo, ok? E quando você pisa na terra, talvez você já teve essa experiência. Como a gente se sente? Parece que mesmo estando em terra firme, a sensação ainda é de estar para cima e para baixo. Mas não é real. Mas você está sentindo aquilo, porque para os sentidos é real. Mas para a realidade, amém? Não é real. Não é real. É assim que a carne funciona, ok? Deixa eu tentar ilustrar para você de uma outra forma que me ocorreu agora. É como ouvir um sino. Um sino que está ali há algum tempo tocando, talvez, não sei, 1 minuto. Imagine ele tocando bem alto, um sino grande, talvez um sino de igreja. E depois do sino parar de tocar, talvez não por 1 minuto, mas 5 minutos, ok? Para anunciar algum tipo de festival ou algo assim, sabe? Quando o sino para de tocar, muitas vezes continuamos a ouvir o sino na nossa cabeça. Agora, na realidade, não está tocando. Porém, ainda está em nossa cabeça, em nossa mente. Então, a nossa mente precisa ser renovada. Em nossa experiência, no reino da alma, é lá que nós sentimos que o pecado ainda está vivo, mas nós já morremos para o pecado. E Romanos 6 nos ensina que nós estamos mortos para o pecado em Cristo. Não em nós mesmos, mas em Cristo. Isso tudo só é real em Cristo. E Deus colocou todos nós em Cristo. E nossa história em Cristo começa na cruz. E hoje veremos Romanos 7, exatamente o capítulo seguinte. E Romanos 7 nos diz que estamos mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Outra coisa que aconteceu na cruz é que quando morremos,
com Cristo. Ok? Nós não apenas morremos para o pecado, mas também morremos para a lei de Deus. Agora deixa eu te dizer isso. Apenas quando morremos para a lei de Deus, podemos viver para Deus. A Bíblia diz, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Paulo diz. E é aqui que eu acho que muitos crentes têm um certo problema em realmente entender isso. Eles pensam que quando você ensina sobre estar morto para a lei, eles confundem com libertinagem ou que está ensinando as pessoas a violar a lei, sem perceber o propósito pelo qual Deus deu a lei. É preciso entender a razão pela qual Deus deu a lei. E Deus nunca deu a lei para que as pessoas fossem justificadas por ela. Ele deu a lei para expor o pecado do homem. Não há nada de errado com a lei. A lei é santa, justa. E a lei mostram as exigências de Deus, os requisitos da santidade de Deus para as nossas vidas. Porém, na própria lei que Deus deu, ele sabia que pela lei não procede o conhecimento da justiça, mas do pecado. Ou seja, quanto mais tentamos guardar a lei, mais nós vemos o pecado ativo em nossas vidas, mais vemos nossa carne trazendo o pecado. E a carne ama o pecado. E quando sabemos que estamos mortos para o pecado, a carne passa a querer fazer algo bom para que ela ainda possa viver. Mas nós morremos para tudo, não podemos fazer o bem nem o que é mal. Não podemos fazer nada de nós mesmos pela carne. Mas ainda assim as pessoas colocam a confiança na carne, tentando guardar a lei. Eles acreditam que são salvos por guardar a lei. Ou seja, Jesus não é o alvo. Ele não é o começo e o fim. Ele não é o alfa e o ômega. Ele é apenas um meio para um fim. Nós fomos salvos por eles para que consigamos guardar a lei. A lei é o objetivo principal, no qual somos salvos por guardar a lei. E isso não tem nada a ver com o evangelho. E não é o que Deus tem em mente. Deus diz que nós morremos para a lei. Vejamos Romanos 7, versículo 4, que diz assim, agora, irmãos, vocês também morreram para a lei. Observem, vocês morreram para a lei, não tentando morrer. Você já morreu para a lei. Como? Através do corpo de Cristo. E agora estão unidos com quem? Com aquele que foi ressuscitado dos mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. É nessa união, em outras palavras, nós estamos mortos para a lei. E os versículos anteriores, os versos 1, 2 e 3, leiam eles. Veja como Paulo usa a analogia de um casamento. Como nós estávamos casados com o Senhor Lei, modo de falar. E não há nada de errado com o Senhor Lei. O Senhor Lei é santo, perfeito, justo. Amém? O problema está em nós. O problema é conosco. Por exemplo, se dissermos a uma criança para não olhar para trás. Eu vou sair da sala, não olhe dentro daquele cesto, ok? Não é para olhar. E a criança vai olhar dentro do cesto, não é? Agora, o problema não é o mandamento. Não é o mandamento que faz com que a criança se rebele, ok? O mandamento apenas revela o que a criança é. O mandamento revela quem nós somos. Amém? Nada de errado com a lei. Nunca houve nada de errado com a lei, mas não conseguimos cumpri-la. Amém? A lei foi nos dada para nos mostrar quem nós somos. Amém? Então agora o caminho para a santidade é Cristo. E Cristo somente. Amém? E quem permanece nele andará como ele. Andará nele. Amém? Cristo é o nosso alvo e com o rosto descoberto. Descoberto tem a ver com a lei. Com a lei fora de nossas vidas, contemplamos Cristo e todos somos transformados na mesma imagem de glória e glória. Contemplando o quê? A glória do Senhor, transformados por contemplar. Não somos transformados ao tentar guardar a lei. Quanto mais você tenta, mais está dizendo que você ainda está vivo. Então esse versículo diz que nós morremos para a lei e devemos estar casados com Jesus Cristo. Ou seja, nós morremos para o Senhor Lei, nosso primeiro marido. Note que o Senhor Lei não morreu, nós morremos. Amém? A lei de Deus é eterna. Então nós morremos para o Senhor Lei. Ele não pode morrer, mas nós podemos. Então Jesus providenciou até a nossa morte. A única maneira de sair é a morte. Nos versículos anteriores ele fala sobre uma mulher ligada a um casamento, amém, com o seu marido, mas se ela for com outro homem, ela estará cometendo adultério. A única maneira legal e correta de sair desse casamento é a morte. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, nós morremos com ele para o Senhor Lei. E agora nós ressuscitamos dos mortos para nos casarmos com Jesus Cristo. Aleluia! Agora a santidade de Jesus e a sua justiça vão além da lei. Mas o que ele
exige aquilo que ele deseja, ele mesmo faz em nós e através de nós. O primeiro marido exige o café da manhã sempre na hora, sabe? Os ovos têm que estar do jeito certo e as torradas não podem estar nada queimadas. E o seu café tem que estar na temperatura certa. Não pode estar muito quente, também não pode estar morno. Precisa ser daquele jeito, do contrário, ele condenará. Amém? Então, viver no mesmo teto do Senhor Lei não é nada fácil, porque nós não somos perfeitos. Então, essa mulher deseja estar com este maravilhoso Salvador, que a ama, mesmo que a sua santidade seja perfeita. Mas o que ele exige, ele mesmo faz. Ele traz o café da manhã na cama. Aleluia. Amém? Ele cuida dela. Ele a ama. Restaura a sua alma. Ele a guia nos caminhos da justiça por causa do seu nome. Ele a faz descansar em pastos verdejantes. E ele também a guia às águas tranquilas. Aleluia! Ela quer estar casada com ele e a única saída é morrer. Então até a morte é iniciativa dele. Lembre-se que graça tem a ver com iniciativa de Deus. E a lei fala de exigências. Não faça isso, não faça aquilo. A graça diz, naquilo que você não consegue, eu vou suprir. Você não está justificado diante de Deus, eu te dou a minha justificação. Você não é santo diante de Deus, eu vou suprir você com a minha santificação. Amém. Até mesmo a morte ele supriu. Então morremos na cruz. Amém? Com Cristo. Para a lei, não somente para o pecado, como em Romanos 6. Mas em Romanos 7, morremos para o pecado. Então nós devemos estar casados com quem? Devemos estar casados com Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. Aleluia! Somos casados com o Cristo ressurreto. E a nossa união está muito além da morte, do outro lado da morte, amém? E essa união, ela produz frutos para Deus. Quando estávamos com o Senhor Lei, tentávamos agradá-lo, tentávamos dar frutos, mas não havia frutos em nós. Agora com Jesus, há frutos para Deus. Amém? E é isso que o versículo diz, pois quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que surgiram pela lei estavam agindo em nossos membros para dar frutos para a morte. Observe, o versículo 4 diz que casados com Jesus daremos frutos para Deus. Porém aqui, quando estávamos sob a lei, nossas paixões pecaminosas foram despertadas pela lei e eles trabalhavam em nossos membros para dar frutos a quem? Para a morte. Qual fruto você prefere? Sob a lei você gera frutos para a morte, mas você está sob a autoridade de Jesus e nesta nova união com aquele que foi ressuscitado, você gera frutos para Deus. Aleluia! E ainda assim o diabo dá um jeito de encobrir tudo isso. Ele age cegando os olhos das pessoas, fazendo com que eles pensem que a graça é perigosa. Porém, guardar a lei é seguro, porque aí você é santo. E nada poderia estar mais longe da verdade. Isso não é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho nos diz que nós morremos em Cristo para que casássemos com Ele. E no versículo 6 diz, mas agora, diga agora, mas agora que fomos libertos da lei, pois já morremos para aquilo que nos prendia, e hoje podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. É muito claro, libertos da lei. Esse texto não poderia ser mais claro. Nós fomos libertos do quê? Da lei. Então, se morremos para aquilo que nos prendia, não estamos presos. Então, morremos para a lei. Certa vez, Israel estava sob a lei, ok? E Jesus veio para providenciar essa morte para Israel e para todos nós. Amém? Então, ouça. Nós éramos casados com o Senhor Lei, mas agora nós morremos para a lei. Amém? E a Bíblia diz que nós morremos para aquilo que nos prendia. E hoje nós podemos fazer o quê? Servir na novidade do Espírito e não na antiguidade da letra. E letra aqui se refere aos 10 mandamentos. Alguns vão dizer, mas pastor, essa libertação da lei é a libertação de ter que sacrificar cordeiros todos os dias, ou de não ter que cumprir os jejuns de Israel, ou as cerimônias da lei. Não, meu amigo, não é possível dividir a lei. Alguns pensam que existe uma lei cerimonial ou uma lei moral em diferentes partes da lei, como que se fosse possível dividi-la. Mas, amigo, Deus vê a lei como um todo. Tiago diz que se você quebra um mandamento, você quebra todos. É como um colar de pérolas. Se ele quebra em algum lugar, todo o resto vai embora. Amém? Portanto, vejam a maneira como Deus vê. A lei é sempre como um todo.
Falamos sobre a lei cerimonial há pouco, mas todo o contexto aqui, que diz que somos libertos da lei, que estamos mortos para a lei, não está se referindo à lei cerimonial. É muito claro, o contexto nos diz que estamos mortos para os 10 mandamentos. Observe o contexto é rei. Aqui diz, no verso 7, que diremos, pois? A lei de Deus é pecaminosa? É claro que não, pelo contrário, eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. E eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse, não cobice. Amém? Cobiça é um desejo pecaminoso, é a concupiscência. E é interessante que sobre esse desejo pecaminoso, Paulo diz, quanto mais eu tento evitá-lo, mais eu produzo pecado. E eu não teria conhecido o pecado, exceto pela lei, pois não teria consciência da cobiça, a menos que a lei dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade pelo mandamento, observe isso, que o pecado não trabalha sozinho. O pecado, ele se aproveita da oportunidade pelo mandamento, produzindo em mim todo tipo de desejo maligno. E olha que declaração de Paulo aqui, porque sem a lei, o pecado está morto. A parte da lei, o pecado está morto. Então o contexto está nos dizendo, veja o verso anterior, o verso 6, dizendo que fomos libertos da lei. E a lei aqui se refere aos 10 mandamentos, é muito claro. Inclusive, ele citou o 10º mandamento aqui, que diz, não cobiçarás, não tenha desejos malignos. E ele diz, quanto mais eu tento evitar, mais eu produzo todos os tipos de desejos malignos. Uau! Então, se o diabo deseja trazer todos os tipos de desejos malignos na vida de um crente, o que ele faz? Ele sabe que a abordagem direta para tentá-lo pode não funcionar com um crente maduro. Então o que ele faz? Ele diz, agora que está maduro, precisa cumprir a lei, estudar a lei, guardar a lei, porque sem a lei você não é santo. E quanto mais o crente tenta adotar a lei, mais ele vê todo tipo de desejo maligno surgindo. Novamente, nada errado com a lei. Mas a lei foi dada para quê mesmo? Para o conhecimento do pecado, para o reconhecimento do pecado, porque a parte da lei o pecado está morto. E embora esteja em nós, nós ainda pecamos, ok? O pecado está em nós. Deixa eu te explicar. Aos olhos de Deus, o pecado não está sobre nós. O pecado foi totalmente removido na cruz, pelo sangue de Cristo. Amém? Mas ainda há pecado em nós. Amém? Agora, este pecado em nós, a Bíblia diz que a parte da lei, este pecado fica como morto. Então, o que o vivifica? A introdução da lei, quando o mandamento vem. Na verdade, tem um versículo que diz que quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Quando o mandamento veio, o pecado reviveu. Outrora sem a lei, eu vivia, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu. O pecado reviveu. O que reviveu? O pecado. E quando? Quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. E o mandamento que deveria trazer vida, trouxe para mim, em vez disso, morte. Pois o pecado se aproveitou dos mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos e justos e bons são os seus mandamentos. Porque o pecado, se aproveitando da ocasião pelo mandamento, me enganou e me matou. É por isso que é chamado de ministério da morte. Sabe, em 2 Coríntios 3, o apóstolo Paulo diz, mas o ministério da morte, escrito e gravado em pedras. Já leu isso antes? O ministério da morte, escrito e então sepultado em pedras. Não está falando da lei cerimonial. Não está se referindo às cerimônias de Israel. Obviamente, ele está se referindo aos 10 mandamentos, porque apenas os 10 mandamentos foram escritos e gravados em pedras. E como o apóstolo Paulo chama isso? O ministério do quê? Ministério da morte. E nós acabamos de ler que seus frutos são para a morte. Ele diz, quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Sabe, eu creio que lá nos corredores das trevas, nas escolas infernais, isso é ensinado a todos espíritos malignos sobre como domar um crente. Sabe, se você se aproximar deles com uma tentação muito nítida, muitos deles não cairão, especialmente os mais maduros. A maneira de se chegar aos mais maduros é vir com uma forma religiosa. Diga a eles para guardarem a lei. Aprenda mais sobre o mandamento. Todos os outros que dizem que você está morto para a lei, eles são um povo da hipergraça, eles não entenderam muito bem, o que eles querem mesmo é pecar, mas você de fato ama Deus, você ama a santidade, então cumpra a lei, e quanto mais eles tentam, mais falham.
E sabe, amigo, isso não tem tanto a ver com aquilo que você fala publicamente, mas o que você vivencia no particular. Quem é você quando ninguém está olhando? Esses são os resultados da sua vida. Sabe, isso é algo que você tem que responder diante de Deus. Mas, amigo, eu estou te mostrando o que aconteceu. Amém? A nós, lá na cruz. Nós fomos libertos da lei. Nós estamos mortos não apenas para o pecado, mas mortos também para a lei, através do corpo de Cristo. Aleluia! E este é o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada, a graça e a verdade vieram. Amém? Vir até alguém é algo pessoal. Você pode dar algo à distância, você pode postar, você pode enviar. Porém, vir pessoalmente, isso é intimidade, isso é proximidade. Amém? A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É este o evangelho que está transformando vidas ao redor do mundo. Nós vemos isso acontecer. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho agora que vai abençoar você. Talvez seja alguém assistindo que esteja enfrentando a mesma situação. E ao ouvir, saiba que aquilo que Deus tem feito por essas pessoas, Ele fará por você. Ele não faz acepção de pessoas, mas Ele nos recebe através da graça e da fé. Glória a Deus. E esse é um irmão de Ohio, Estados Unidos. Meus filhos foram tirados de mim quando me alistei na Marinha dos Estados Unidos em 1983. A mãe dele se casou com outro homem que adotou meus filhos, e uma noite eu estava muito bêbado e muito deprimido. Eu lembro bem de me sentir totalmente solitário, sem absolutamente ninguém para me ajudar ou entender a dor que estava passando. Eu cheguei até pensar em cometer suicídio. Naquela noite, eu assisti um sermão do pastor Prince. E ouvindo aquele sermão, eu comecei a chorar de soluçar e caí de joelhos ao chão. E eu disse ao Senhor que eu não queria sofrer nem mais um dia sem meus filhos. Na manhã seguinte, me levantei para começar a beber como de costume e preparei meu primeiro drink do dia, cerveja com suco de tomate. Quando tentei tomar um gole, percebi que não suportava mais o cheiro ou gosto de álcool. Eu tentei beber agora só cerveja, e ainda assim não conseguia suportar o cheiro e o gosto. E eu nunca mais tomei outro gole desde aquele dia. E eu nem consigo mais suportar o cheiro do álcool até hoje. Este foi apenas o começo da transformação da minha vida. A graça de Deus restaurou em mim tudo que eu havia perdido nos últimos anos. E ainda muito mais. E o Senhor também me deu graça para ter a minha carteira de habilitação de volta e os benefícios do seguro social por invalidez fossem aprovados em 2 semanas. Em apenas um mês, eu me reconectei com meus filhos nas redes sociais e tenho desfrutado de um relacionamento muito próximo e amoroso com eles. A Deus seja a glória, aleluia, glória a Deus. Agora, aprendemos que Romanos 6 é uma imagem de Israel no Mar Vermelho. Deus abriu o mar como uma imagem da morte de Cristo lá na cruz. E Israel viu os seus inimigos, que para nós são nossos pecados, vindo atrás deles, e eles estavam bem vivos do outro lado do Mar Vermelho, ok? Ou seja, do lado egípcio do Mar Vermelho. Os egípcios tinham vida. Então, as inclinações carnais, elas sempre parecem vivas. Mas então Deus abriu o mar, que é uma imagem da cruz, e por assim dizer, eles passaram pela morte, mas por terra seca. Por quê? Porque Jesus morreu a nossa morte. Então nós não temos que morrer hoje para os nossos pecados, amém? Nós já morremos nele. Ele abriu o caminho para nós. A nossa parte é, graças a Deus, fácil. Apenas crer no que aconteceu. Mas ele fez a obra. Ele sofreu a dor e a agonia de morrer naquela cruz por você e por mim, para que nós tivéssemos apenas de acreditar que de fato morremos nele. Aleluia. Então ele abriu o caminho e eles atravessaram como em terra seca, a Bíblia diz. E lá do outro lado, e quando Deus afogou os inimigos que os perseguiam, os inimigos viraram cadáveres lá do outro lado. Para que eles vissem que os inimigos que eles tanto temiam, os pecados que você tanto teme em sua vida, os pecados que te assustam às vezes, eles estão mortos, eles se foram. Aleluia! Eles morreram e se foram. Essa era a única coisa que faltava para Israel. Porque Israel tinha sido salvo pelo sangue do Cordeiro Pascal, certo? Alguns dias antes. Mas agora, Israel ainda tinha medo dos seus inimigos. Mas estando agora do outro lado do Mar Vermelho,
o medo se foi. E é assim que nós ficamos quando vemos que o nosso velho homem se foi e que a nossa carne não pode mais se levantar contra nós porque ela está morta. Agora, eu não estou dizendo que ela está morta para os nossos sentidos. Eu te digo pela fé que você deve ver dessa forma, que seus pecados estão mortos e se foram, aleluia, em Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia nos afirma em 1 Coríntios 10, verso 11, que tudo isso aconteceu referindo-se aos eventos do Antigo Testamento, como figuras. A travessia do Mar Vermelho é uma figura. Uma figura é como algo visual para aprendermos, para que nós possamos absorver algo da sabedoria de Deus. As doutrinas que Deus quer que aprendamos, porque é conhecendo a verdade. Não é a verdade por si só, mas é o conhecer da verdade que nos libertará em nossa própria vida pessoal. Amém? A verdade por si só não vai libertar ninguém, ela sempre está lá. Elas ignoram a Bíblia o tempo todo. De fato, a verdade está na casa delas e elas não se tornam livres. Amém? É pela verdade, ok? Mas é o conhecimento da verdade que trará a você a liberdade. Aleluia. Então, amigo, há uma outra travessia, que é uma outra figura. É a travessia do Rio Jordão. Lembre-se que eles já estão do outro lado. Depois de 40 anos que eles estavam ali vagando no deserto, e Deus nunca quis que eles vagassem. Deus queria que eles entrassem rápido. Seria uma questão de dias, mas por causa de seus pecados, por causa da incredulidade, agora filho de Deus, ouça, eles são pessoas que saíram pelo sangue do Cordeiro, eles passaram pelo Mar Vermelho, eles foram para o outro lado, os egípcios estavam mortos, amém? Mas durante a jornada deles no deserto, Deus queria que eles entrassem rapidamente na terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, mas ao invés disso, demorou 40 anos, vagando antes de entrar em Canaã. Mas por que foi assim? Uma palavra, segundo a Bíblia: incredulidade. Incredulidade. Portanto, vamos dar uma olhada agora nas duas travessias. A travessia do Mar Vermelho, que falamos nas últimas semanas, que está em Romanos 6. E agora, vamos para Romanos 7. Amém? A travessia do Rio Jordão. Por que eu digo isso? Por que eu digo que Romanos 7 significa estar morto para a lei? Romanos 6 é a travessia do Mar Vermelho, mortos para o pecado, e tudo está na mesma morte, na morte de Cristo na cruz do Calvário. Amém? Mas observe, há uma diferença. Na travessia do Mar Vermelho, ainda não havia a arca. A arca da aliança do Senhor. Lembram-se da arca da aliança do Senhor? Apenas para refrescar a sua memória, deixa eu mostrar para vocês uma imagem da arca da aliança. Ela é composta assim. A parte de cima é feita de ouro maciço. É uma peça inteira feita de ouro maciço, ok? E a parte de baixo é feita de madeira de acácia, que é uma madeira considerada incorruptível. A madeira é sempre uma figura de humanidade. É uma imagem do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ela é toda revestida de ouro. Não dá para ver a madeira, certo? Porque ela é revestida de ouro. Então Jesus é 100% humano e 100% Deus. Muitos erram sobre a pessoa de Jesus ao vê-lo apenas como um homem ou em apenas vê-lo como Deus. Não, está errado. Ele é 100% humano, 100% homem e 100% Deus. Amém? Então, na parte de cima está o propiciatório, que é uma placa sólida de ouro puro. E o que o propiciatório está cobrindo? O que está embaixo? É no propiciatório onde o sumo sacerdote de Israel vão uma vez por ano com o sangue de animais para aspergir no propiciatório. No lugar onde ele fica de pé, na frente do propiciatório, ele asperge por 7 vezes. Mas no propiciatório, ele asperge somente uma vez com o sangue. O que isso significa? 7 vezes na frente da arca significa a nossa posição diante de Deus. 7 é o número da perfeição. Temos uma posição perfeita através do sangue de Jesus Cristo. Diante do Pai, hoje, podemos chegar com ousadia ao trono da graça. O trono do julgamento se tornou o trono da graça por causa do sangue de Jesus, espargido no propiciatório. Aleluia! E Deus está lá com todo o seu poder e glória, amém? Para vir e trabalhar em nosso nome, amém? Para trazer um romper em nossas vidas, libertação em nossas vidas, para lutar por nós, amém? Para ser um pai para nós, para cuidar de nós, aleluia! Para trazer o seu poder sobre as nossas situações. Então achegue-se confiadamente ao trono da graça, com ousadia, amém? E não tenha medo, amém? Então, o que o propiciatório está cobrindo? O que está ali embaixo? Dentro dessa caixa que é a arca da aliança.
Nós vemos ali 3 itens, e todos esses 3 itens representam a rebelião do homem contra Deus. Eles foram entregues em ocasiões de rebelião do homem. Provavelmente vocês se lembram que os homens murmuravam e reclamavam da provisão de Deus, que era chamado de maná, o qual todos os dias Deus providenciava para eles, e eles se rebelaram murmurando contra o maná. E sabe o que Deus disse a Moisés? Pega um pouco deste maná e coloque embaixo do propiciatório. Nós preparamos essa ilustração para que vocês vissem o que tem lá dentro. E eles também murmuraram contra a liderança de Arão durante aquele tempo que eles estavam no deserto. E Deus disse para que todos os 12 líderes das 12 tribos trouxessem suas varas. E foram colocadas durante a noite no tabernáculo, e no dia seguinte, adivinha o que aconteceu? A vara de Arão floresceu, produzindo folhas, flores e frutos, embora estivesse cortada das raízes, mostrando o quê? A vida na ressurreição. Uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Arão. Amém? O nosso sumo sacerdote. E também os 10 mandamentos, que foram entregues para mostrar os padrões da santidade de Deus. Os requisitos de Deus para os homens, aos quais o homem não consegue cumprir. Então todos esses 3 itens, Deus ordenou que fossem colocados dentro da arca. Eu não quero olhar para eles. Coloque-os dentro da arca e cubra-os com o propiciatório, ou seja, misericórdia. Note que eles ficavam cobertos. Eles ficavam dentro do quê? Do propiciatório, que é a graça. Ou seja, a graça está acima da lei. A misericórdia está acima da lei. Portanto, é por isso que a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, vocês que procuram tornar-se justos pelo cumprimento da lei, estão tentando guardar a lei, então vocês caíram para longe da graça. E esse foi o pecado do povo de Bet-Semes. Eles olharam para dentro da arca. E você sabe o que acontece quando você olha dentro da arca? Morte certa. Vimos isso no Indiana Jones e a arca perdida, lembram? Mas qual é o problema? Por que não olhar o que está dentro da arca? Porque de fato você está olhando para a lei. Você está tentando trazer de volta a lei. E há pessoas fazendo isso hoje. Uma vez Deus falou comigo e ele disse assim: meu povo ainda está cometendo o pecado de Bet-Semes. E naquele momento não compreendi totalmente até estudar isso. E quer dizer realmente trazer a lei à tona novamente. Ensinar a lei, magnificar a lei, ao invés de Jesus e a sua obra consumada. Portanto, observe o que Paulo diz. Para vocês que querem ser justificados pela lei, você caiu da graça. Vocês caíram da graça. Cair significa que a graça está numa posição superior. Você cai de algo que está acima, amém? E você cai da graça quando você peca? Não. Mas quando você tenta ser justificado pela lei. Então, meu amigo, essa é uma imagem da Arca da Aliança. É uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Em sua humanidade, em sua divindade, bem como a sua obra consumada, realizada. Amém? Mostrada no propiciatório. E como imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é chamada de Arca do Testemunho, ou Arca da Aliança do Senhor. E vemos que na travessia do Rio Jordão está a arca. Os sacerdotes carregam a arca, enquanto na travessia do Mar Vermelho não havia arca. Então não dá para dizer que é no Mar Vermelho que é onde acontecem as 2 mortes, a morte para o pecado e a morte para a lei, porque a lei não havia sido entregue. Porém aqui, enquanto eles fazem a travessia do Rio Jordão, eles carregavam a Arca da Aliança, e observe que eles carregavam nos ombros. Os sacerdotes carregavam em seus ombros. Deus ordenou a Josué para que carregassem em seus ombros, amém? E entrassem no Rio Jordão. Então é uma imagem de exaltação do Senhor Jesus. Nós devemos exaltá-lo. Sabe, no traje de viagem, por assim dizer, da Arca da Aliança, era na verdade coberta com 3 cortinas. A primeira cortina é aquela da qual eu falei agora há pouco, aquela que na morte de Jesus rasgou-se de cima a baixo, que separava o lugar santo dos santos. Bem, essa é a cortina que eles usavam para cobrir a arca quando eles viajavam. Essa é a primeira cortina. A segunda cobertura que colocavam sobre a arca era algo feito com peles de texugo, porque a pele de texugo mostra aspereza e imunidade. Amém? A imunidade de Cristo para o pecado. Aleluia! Até a sua imunidade a doenças. Quando ele toca na lepra, ele não ficou leproso, mas o leproso foi curado. Ele recebeu saúde e plenitude, glória a Deus. Então a terceira cobertura que cobria as peles era uma cortina azul, que simboliza o céu. Quando você olha para cima, observe que Deus cobre todo o céu, toda a imensidão, de azul.
Por quê? Porque a Arca da Aliança, quando viajava sobre os ombros dos sumos sacerdotes, na jornada do deserto, e também ao redor dos muros de Jericó, sabe, nos quadros vemos eles carregando a arca. Obviamente é para mostrar como a arca era, mas na verdade, durante as viagens, a arca era revestida. Só dava para ver o azul. A cortina externa, que era azul. O que Deus quer dizer? Ele está dizendo, vocês querem ver a verdadeira arca hoje? Olhem além do azul. Amém? Porque é lá que está o seu verdadeiro eu, porque você está no Cristo ressurreto. Olhe além do azul. Jesus está lá, sua justiça está lá, aleluia, a sua santidade está lá, a sua sabedoria está lá, a sua saúde e cura estão lá. Como Ele é, somos nós neste mundo. Então, olhe além do azul, glória a Deus. Era tudo que o povo via, até mesmo o povo de Jericó, quando viram durante 7 dias o povo contornando os muros de Jericó, tudo que viram era o azul, e os sacerdotes carregando a arca. E essa é uma figura para nós. O nosso ministério sacerdotal é exaltar Jesus. Amém! O nosso sacerdócio é exaltar Jesus e não exaltar nenhum outro nome. Amém? Sabe, às vezes nos testemunhos você ouve as pessoas dizendo: eu ouvi o seu sermão e tal coisa aconteceu. Mas veja que sempre no final, eles sabem a quem louvar. Eles sabem que eu sou apenas um servo. Amém? Sabe quem de fato eu sou? Eu sou o entregador. Eu trago o pão. Mas eles sabem quem fez o pão, amém? Eles sabem quem me enviou, glória a Deus. E aí eles dão glória a Jesus. Todo o testemunho que eu li, você percebe que eles são gratos a Jesus? Sim, talvez eles me admirem por ser fiel e pregar a palavra, mas eles sabem a quem dar a glória. É para o único que é digno. Glória a Deus, Ele fez tudo por nós, aleluia. A Ele seja todo louvor, glória e honra, amém? Então Josué disse ao povo, aos sacerdotes: carreguem a arca em seus ombros, e no momento em que vocês pisarem no Rio Jordão, o Rio Jordão se abrirá. Mas observe que é um ato de fé. Eles tinham que primeiro pisar ali no rio. Então, o que a arca representa aí? O que estava dentro da arca? Sabemos que os 10 mandamentos. Então, é uma imagem de Jesus. Na verdade, a palavra Jordão é Yarden em hebraico, que significa descer para o julgamento. Dan significa julgamento. Yardan significa descer para o julgamento. Então, o Rio Jordão ele começa ali aos pés do Monte Hermon. Na verdade, ele é a composição de 3 correntes que se juntam. O primeiro que é o rio Dan, e você também tem o rio Bânias, e aí você tem uma outra corrente que é a fonte Hasbani, que representa o Deus triuno, a Trindade, vindo. Ou seja, as 3 correntes se juntando para formarem juntas o Rio Jordão, que desce por 210 quilômetros até chegar no Mar da Galileia e passa por ali e desce até chegar no Mar Morto, 210 quilômetros abaixo do nível do mar. E durante o tempo da travessia de Josué e do povo de Israel, o Rio Jordão era muito mais largo do que ele é hoje, porque houveram muitos povoados ao longo dos anos desviando as águas do rio, esvaziando o Rio Jordão. Então ele já não é mais como ele já foi um dia. Porém, durante a época de Josué e da travessia do povo, ele estava, na verdade, transbordando, porque era primavera. E sabemos que a travessia aconteceu na primavera porque foi durante a época da Páscoa, ok? E então, quando eles fizeram a travessia, a Bíblia diz que as margens estavam transbordando porque era tempo de colheita, primavera. Então, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a Arca da Aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega. Portanto, era perigoso atravessar, amém? Eles estavam num momento em que era muito perigoso atravessar. Deus diz, vai à frente. Mas observe que os sacerdotes deveriam dar o primeiro passo, isso é fé. Amém? Fé na palavra de Deus. E no momento em que eles pisaram naquele rio que transbordava, lá no Rio Jordão, veja o que aconteceu. E pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado da cidade de Sartã. Agora observe que no momento que os sacerdotes pisam, é uma imagem da morte de Jesus na cruz. Amém? Morto para a lei. Como estando morto para a lei, com a Arca da Aliança, os sacerdotes entraram enquanto carregavam a Arca da Aliança. E quando eles entraram no rio, o Rio Jordão se abriu. E toda aquela correnteza que descia foi puxada para cima
por cerca de 50 quilômetros até a cidade de Adã. Hoje existe isso nesse local, um lugar chamado Ponte de Adã, que é justamente onde a cidade de Adã ficava. Mas observe o nome. É como se o julgamento na cruz empurrasse todo o julgamento, empurrando tudo lá para trás até Adão, onde tudo começou. Quando o julgamento começou? Quando Adão pecou. E a morte de Jesus na cruz, amém? Empurrou todo o julgamento lá para trás, até o tempo de Adão. Glória ao nome de Jesus. Observe que havia uma outra cidade chamada Sartã. Meu amigo, saiba que na Bíblia não existe detalhes insignificantes. Sartã significa literalmente em hebraico a sua angústia. Sua angústia. Então, não foi apenas o julgamento que foi empurrado de volta até Adão. Em outras palavras, não sofremos mais o julgamento que veio do tempo de Adão. E, irmãs, isso inclui até a dor durante o parto. Observe que o parto não é um julgamento de Deus, porque ele disse lá no princípio, sejam fecundos e multipliquem-se. Porém, depois do pecado do homem, Deus diz, em dor e sofrimento dará luz a filhos. E você sabe que todo esse julgamento e angústia, todas as coisas que vieram, doença, enfermidade e a pobreza, a depressão, os vícios também, as prisões, tudo isso veio por conta do pecado de Adão. Então, quer saber? A morte de Jesus não apenas empurrou para trás todo o julgamento que veio sobre nós por causa do pecado, mas também todas as angústias. Aleluia! Todas essas angústias recuem, podem voltar. Tudo que veio por causa de Adão, e sabemos que muita coisa veio. Veio muita destruição, doenças e até mesmo a morte veio. Jesus jogou tudo isso lá para trás. Amém? Pela sua morte no Calvário. Aleluia! Um retrato da travessia do Rio Jordão. E a Bíblia diz que os sacerdotes deveriam ficar parados. Deveriam ficar parados no meio do Jordão. E eles ficaram lá. E o rio começou a secar desde lá até o Mar Morto. E do lado de cá, ele também foi secando até chegar na cidade de Adã. E observe que a Bíblia diz que as águas subiram, se levantaram. Imagine então 50 quilômetros até a cidade de Adã, que estava nessa distância dali, o que significa que era muita água, que se ergueram como uma coluna. Eu imagino essa coluna balançando. E sabe, até as pessoas de Jericó viram. E eles temeram. Eles ficaram com muito medo, porque viram Deus abrir o Rio Jordão para que todo Israel passasse. E numa época em que o rio estava transbordando em todas as suas margens. E as águas ficaram de pé num montão, como a Bíblia diz. Aleluia! Aleluia! Outra coisa, Deus disse aos filhos de Israel, não cheguem perto da arca. Deus disse, olhem para a arca. Olhem para a arca e vão atrás dela. Agora, os oficiais disseram assim, às pessoas. Aqui são os oficiais falando, ordenando ao povo, dizendo, quando virdes a arca, ou seja, quando virem Jesus, em outras palavras, e os sacerdotes e os levitas carregando, então partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Veja que não devemos ir atrás dos sacerdotes. Amém? Você não segue o pastor Prince ou qualquer outra pessoa que prega o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Você segue aquele do qual pregamos. Amém? Não siga os sacerdotes que também são servos, mas siga a arca do Senhor, que representa o próprio Jesus. A ele você deve seguir. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos achegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Pois nunca passastes por este caminho antes. Aleluia! O Senhor diz, eu vou à frente, certifiquem-se que haja 2.000 côvados entre vocês e a arca. Agora, isso é de fato incrível. 900 metros. 2.000 côvados é cerca de 900 metros. E Deus diz ao povo de Israel, amém? Recuem, não cheguem perto, deixem a arca ir primeiro. E uma das razões que eu acredito que Deus ordenou isso é para que quando as águas do Jordão fossem jogadas para trás e vissem o Jordão se abrindo, para que não pensassem que era por causa deles. Não era por causa deles, era por causa da arca. Eles nem tinham pisado na água ainda, eles estavam a 900 metros. Não há detalhes insignificantes na Bíblia. Jesus veio há cerca de 2.000 anos. Ouça bem, vocês se lembram quando a Bíblia diz que Deus fez uma promessa para Abraão? A promessa que Jesus viria? E adivinhe, o batismo de Jesus no Jordão
aconteceu cerca de 2000 anos depois, desde a promessa. Agora tem algo para nós aqui. Ele entrou no Jordão, uma figura da morte, mas ele não precisava morrer. Amém? Ele não tinha que morrer. Ele nunca pecou. A sua morte foi inteiramente por nós, porque ele nos amou. Amém? Mas observe que em nosso tempo também estamos a 2000 anos do tempo de Jesus. Amém? Então Jesus veio 2000 anos depois da promessa ser entregue a Abraão. E então, para nós, agora somos a geração, amém? Que veio a 2000 anos depois que Jesus foi ao Rio Jordão. E eu creio que estamos prestes a experimentar a morte ser superada. Aleluia! Amém! Eu creio. Veremos a morte sob os nossos pés, porque a Bíblia diz que o último inimigo a ser colocado sob os nossos pés é a morte. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Agora, para um crente, quando ele morre, ele não passa pela morte. Deixa eu explicar. O coração para de bater, e mesmo que seja através de um acidente de carro ou algo do tipo, eu creio que Deus os recolhe antes que percebam qualquer coisa. Eu creio. Deus faz assim porque não existe mais morte para o que crê. Amém? Mas a nossa postura, a Bíblia diz que não é de olhar para a morte, nem mesmo a morte física, mas de olharmos para o Senhor vindo nos buscar dos céus. Amém? No arrebatamento. Glória ao nome de Jesus. Então eu creio que 2000 anos depois de Jesus entrar no Rio Jordão, ok? Nós pisaremos no lugar onde a morte é vencida, porque o Rio Jordão fala de morte, fala de julgamento, e Jesus entrou e limpou tudo para nós. Glória a Deus. Afastou a morte e o julgamento para abrir caminho para todos nós. Aleluia! E algo mais aconteceu. A Bíblia diz que eles estavam todos atravessando, e os sacerdotes que seguravam a arca estavam ali firmes, bem no meio do rio. Enquanto o povo atravessava, um por um, todos eles começaram a atravessar, e todos cruzaram, todos passaram, as 12 tribos. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão, até que todo o povo cruzasse completamente o Jordão. Eu creio que todas as pessoas que verdadeiramente nasceram de novo irão atravessar completamente para o outro lado. Amém? Você não se perderá. Eu creio que todos que foram redimidos pelo sangue estarão lá com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Completamente do outro lado. Porém, para mim, eu não consigo ter a imagem que Canaã é uma imagem que retrata o céu. Não é o céu, porque tinha inimigos lá e eles tiveram que lutar. Mas a diferença entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão é que, porque o Mar Vermelho era o começo da jornada deles. Porém, o Rio Jordão é o fim da jornada deles no deserto. Aleluia! Amém! Quando nós entendemos isso, esse é o fim do nosso deserto. Sabe, Deus quer que tenhamos pregadores de poder apostólico e inteligência espiritual que possam pregar o evangelho de Jesus Cristo em plenitude. Creio que dessa forma os cristãos passariam rapidamente do Egito para Canaã, sem ter que sofrer por muito tempo vagando no deserto. Mas devido a um ensino e doutrina incompletos, as pessoas estão perdidas num deserto, vagando e divagando. Amém? Tentando encontrar o seu caminho. Mas essa nunca foi a vontade de Deus. Eles se perdem na incredulidade. Outra diferença é que quando eles saíram do Egito, eles saíram da terra, mas não entraram na terra. Agora, dessa vez, quando eles cruzaram o Jordão, eles estavam sim na terra prometida. Deus não te tirou do Egito para te deixar perdido. Ele te tirou de lá para um novo lugar. Ele os tirou de lá, tirou Israel lá do Egito. E a palavra Egito em hebraico é Mizraim. E essa palavra Mizraim em hebraico significa pressão dupla. Duplo estresse. Ele te tirou de um lugar de escravidão, um lugar de estresse, um lugar de escuridão. Amém? Foi desse lugar que ele nos tirou quando nós nascemos de novo. De tudo isso. E nós entraremos na terra. Não fique satisfeito em apenas estar liberto. Veja de onde você saiu e para onde você vai. Veja aquilo que está preparado para você. Aleluia! Amém? E esse é o ensino do Rio Jordão. E a terra que está separada para nós é o descanso. No Novo Testamento, Deus diz: minha terra é chamada terra de descanso. É um lugar de descanso. O que era a terra para eles, hoje para nós é o descanso. É um lugar de herança. É um lugar que flui. Note que não é que tem leite e mel. O que denota que é um lugar
abundante, mas é super abundante, que mana leite e mel. É um lugar de abundância, um lugar de provisão, um lugar onde você vai morar em casas que não construiu, e vocês colherão daquilo que não plantaram. Você vai comer de vinhedos que você não semeou. O que isso quer dizer? É tudo baseado no trabalho de outro. Nós desfrutamos o descanso. Amém? Descanso não é inatividade. Descanso é uma postura de fé em toda a obra consumada do Senhor Jesus. E uma das maneiras de mostrar gratidão ao Senhor é agradecê-lo pelo que Ele fez. Muitos cristãos estão sempre pedindo, ao invés de perceber. Os olhos têm que ser iluminados para perceberem o que eles já têm e louvar a Deus por isso. Louvado seja o nome de Jesus. E meu amigo, nós fomos separados para a liberdade. Quando entramos neste lugar, somos completamente livres. Saímos da escravidão para a liberdade. Amém? Saímos do estresse para um lugar de descanso. Aleluia! Um lugar de provisão. Louvado seja o Senhor Jesus. Aleluia! Agora ouça, ainda há muita terra a ser possuída na terra de Canaã. Amém. Você sabe quando tudo isso aconteceu? A propósito, eu preciso te dizer isso. Há um princípio de identificação. Assim como Deus nos diz para nos identificarmos em Cristo, mortos para o pecado, e em Romanos 7, mortos para a lei, em Cristo. Da mesma forma, há uma figura aí de Josué que separou um homem de cada uma das 12 tribos para retirar do rio Jordão 12 pedras. E cada homem carregava uma pedra pesada em seu ombro. O fato é que a Bíblia diz que eles carregavam pedra em seus ombros e significa que era uma pedra enorme. Era muito pesada, por isso que carregava no ombro. E Josué anuncia ao povo aquilo que Deus disse a ele, para colocá-las do outro lado, como um memorial. Amém? E então, 12 pedras do lado do deserto. Ok? Então são 12 pedras do rio Jordão, que foram tiradas lá do meio do rio, para colocar do outro lado como memorial. E deste lado, amém? As 12 pedras são retiradas do deserto, para colocar no lugar de onde as outras foram tiradas, lá do meio do rio. E eu acredito que elas ainda estão lá. Amém. Mas o que essas 12 pedras aqui e as 12 pedras lá querem representar? É identificação. As 12 pedras representam as 12 tribos de Israel. E representa eu e você. Amém? O povo de Deus. Nós afundamos na morte. O nosso velho homem afundou na morte, está morto, acabado. Glória a Deus. E ressuscitamos em Cristo. Do outro lado da morte, já na terra prometida, glória a Deus. Na nossa herança em Cristo. E Deus diz, quero que sempre se lembrem disso. Então aquelas 12 pedras é um memorial. Sabe, meus pastores e eu, algum tempo atrás, fomos a um lugar chamado Gilgal. E vimos o lugar que era formado por pedras. Ele era todo construído com pedras e, na verdade, é como Josué disse. Vamos ver o que ele diz. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal, a leste de Jericó. E as 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal. Então, neste lugar chamado Gilgal, já do outro lado, na terra prometida, é onde eles colocaram as 12 pedras. Agora, como eu disse, eu estive lá e sabe, todo aquele lugar, quando você olha Gilgal, ele tem a aparência de um sapato. Isso lembra o que Deus disse a Josué: todo lugar que a planta do seu pé pisar será seu. E em determinado lugar no centro, há várias pedras grandes que poderiam perfeitamente ser aquelas pedras que Josué retirou do fundo do Jordão. Ok? E elas estão lá. Então eu estou aqui para te falar que a verdade é que do outro lado, o Senhor está nos dizendo que agora somos pessoas ressurretas. Nosso velho homem se foi no Jordão, porque no momento que os sacerdotes pisaram até que todas as pessoas passassem, de todas as 12 tribos, a última pessoa passasse, amém? Quando os sacerdotes saíram do rio, toda aquela correnteza, amém? Todo o rio Jordão voltou com força total e cobriu tudo. Amém? A hora está chegando, quando o convite da graça chegará ao fim, e então todo julgamento voltará. Porém, aqueles que creem nunca verão julgamento, porque Cristo removeu o julgamento de nós. Mas para aqueles que não creram, haverá um julgamento, o dia da vingança do Senhor que a Bíblia fala. E a vinda do Senhor será a hora de endireitar o mundo. Glória a Deus. Meu amigo, do outro lado desfrutamos da vida ressurreta com Cristo, louvado seja o nome de Jesus. E observe o que aconteceu. Deus diz assim:
E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Sabem, pais, irmãos, eu só quero dizer que é importante criar memoriais com seus filhos. Quando fizerem algo, por exemplo, a ceia, diga a eles o motivo pela qual o fazem. Amém? Por que celebramos o Natal? Ou porque vamos à igreja? Até mesmo online nos domingos? Diga a eles o porquê é importante. Por que aquele dia é dedicado ao Senhor? Porque domingo é considerado o dia do Senhor. Explique tudo isso para eles. Porque eles ficam pensando, por que o domingo é um dia especial para os meus pais? Por que eles querem que eu assista o Culto Kids? Amém? Por que eles querem que eu esteja envolvido? Explique. Você está criando memoriais. No futuro, quando eles enfrentarem desafios. Amém? Eles se lembrarão de tudo isso. Glória a Deus. E é interessante que quando Israel deixou o Monte Sinai, depois de receber a lei, a Bíblia diz que a Arca da Aliança ia à frente. De fato, os sacerdotes carregaram a arca numa jornada de 3 dias para encontrar um lugar de descanso para eles. Mas em outros momentos, enquanto eles vagavam, a arca, na maior parte do tempo, ficava no centro da viagem. Então, enquanto as 12 tribos andavam, a arca ficava no centro. Isso me lembra a maneira como os pastores pastoreiam as suas ovelhas em Israel. Ao longo dos anos e até hoje, os beduínos ainda fazem assim. Quando o sol está brilhando, você percebe que o pastor vai à frente. Ok? Ele fica na frente. Por quê? Porque as ovelhas conseguem vê-lo. E as ovelhas precisam ver o seu pastor, porque é aí que elas encontram o seu descanso, porque assim elas não temem. Porque as ovelhas têm medo até de água corrente. É por isso que o pastor precisa encontrar águas de quietude. Literalmente, em hebraico, a palavra para águas tranquilas são águas de quietude. Manuka, Maim. Águas tranquilas. Então aí você percebe que quando o pastor vai à frente das ovelhas, elas são capazes de ter confiança por verem o seu pastor e apenas o seguem. Porém, quando escurece, mesmo os pastores beduínos de hoje, você percebe que eles voltam, ok? E eles ficam bem no meio. Quando de fato escurece, ele fica no meio do rebanho. E enquanto ele está ali, ok? Ele fica falando o tempo todo. É muito interessante. Então, durante o dia, ele fica à frente para que elas o vejam, mas quando anoitece e é difícil de enxergar, ele recua e fica bem no meio do rebanho. E lá no meio das ovelhas, ele não para de falar. Quando nós vimos isso, o Justin me perguntou, mas o que ele está falando? Eu disse, eu não sei, mas acho que ele fica ali conversando com as ovelhas. Amém? Então eu não sei exatamente o que eles dizem. A verdade, as ovelhas encontram segurança só de ouvir a sua voz. Jesus diz, minhas ovelhas ouvem minha voz. E sem dúvida, quando escurece e você anda pelo vale da sombra da morte, você não teme nenhum mal. Por quê? Porque ele não está mais na frente, mas com você. Com você. Glória a Deus. Então a forma como o Senhor guiou a Israel no deserto é muito parecida com um pastor guiando o rebanho. Amém? Algumas vezes na frente, algumas vezes no centro. Assim como lemos, a Arca da Aliança ia primeiro, 2.000 côvados. Amém? Enfrentando a morte por nós, para mostrar o caminho para todos nós. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Agora, essa travessia do Rio Jordão, a Bíblia diz que aconteceu em determinado dia. E o Espírito Santo nos diz quando aconteceu. Então as pessoas subiram do Jordão no 10º dia do 1º mês. Não há nenhum detalhe insignificante na Bíblia, inclusive as datas. O fato do Espírito Santo evidenciar a data significa que o Senhor quer nos mostrar algo aqui. O 10º dia do 1º mês, na verdade o 1º mês é o mês de Nissan, é o mês da Páscoa, durante a primavera. E esse 10º dia é o dia que eles escolhem o cordeiro. Então eles manterão o cordeiro em casa, depois de 5 dias ele é sacrificado. E esse 5º dia é o dia da Páscoa. Ok? Então eles mantêm o cordeiro para o examinarem e só depois ele é sacrificado. E a travessia do Rio Jordão aconteceu no 10º dia, no dia de escolher o cordeiro. Por que isso é importante? Porque o Espírito Santo mostrou isso para nós. Porque Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém montada num jumento, exatamente no 10º dia do 1º mês. Exatamente no dia que escolhiam o cordeiro pascal. E ele ficou lá por 5 dias para o examinarem no templo. Lembram? E eles não encontraram nenhuma falha nele. Eles não conseguiram pegá-lo,
Mesmo em suas palavras, não encontraram nenhum pecado nele. Em vez disso, ele curou o coxo e o cego, aleluia. E meu amigo, 5 dias, o 10º dia foi Jesus entrando triunfalmente. E o que aconteceu? As crianças gritavam, Hosana ao filho de Davi. E o povo de Deus estava ali e eles gritavam, glória a Deus nas alturas. Vamos ler o texto. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro-vos que, se eles calarem, as pedras clamarão. As pedras clamarão. Agora tem algo aqui que por anos eu não consegui entender. Ao que ele está se referindo? Quais pedras? Ele falou que as pedras imediatamente clamariam. Mas se você pensar no dia, é uma comemoração daquilo que aconteceu também na travessia do Rio Jordão, no 10º dia do 1º mês. E Jesus entrou no 10º dia do 1º mês também, em Jerusalém. E eu acredito que as pedras que ele está se referindo são as pedras do memorial. As 12 pedras do Jordão. Ele está dizendo a eles, se todos eles pararem de me adorar, as pedras vão fazê-lo. Amém? Ele estava olhando para mim e para você, adorando a ele. Glória a Deus. Se Israel recusou louvá-lo, nós o louvaremos. As pedras clamariam. Então, é uma imagem daqueles que ressuscitaram. Amém? Do outro lado do Rio Jordão. Glória a Deus. E ele continua dizendo assim, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, ele começou a chorar. Vendo a cidade, Jesus chorou, dizendo, se conheceras por ti mesma, principalmente neste seu dia. Note isso, principalmente neste seu dia, referindo-se ao 10º dia do 1º mês. Nesse dia especial, o que é devido à sua shalom, à sua paz, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua prosperidade. Mas agora está oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti. E enquanto vocês ouvem essas palavras, lembre-se que Jesus estava chorando enquanto ele dizia isso. E não deixarão em ti pedra sobre pedra. Porque, Israel, você não reconheceu o tempo da tua visitação. Então ele está falando daquele dia. Se vocês soubessem o quão importante é este dia para o seu shalom, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua prosperidade. E agora essas coisas estão escondidas e em vez disso você vai sofrer todos os tipos de coisas terríveis, porque não reconheceu o tempo da visitação. Amigo, você conhece a profecia de Daniel? Ela diz que desde o dia que o rei diminuiu a reconstrução de Jerusalém, que a partir daquele dia nós poderíamos contar, a partir daquele dia, como o início das 70 semanas de Daniel. E você verá que o último dia cai exatamente no dia que Jesus entrou em Jerusalém. A triunfal entrada de Jesus. É exatamente naquele dia. Se Israel tivesse recebido o Messias. Sabe o que aconteceria se eles dissessem, bendito é o que vem em nome do Senhor? Alguns até fizeram, mas a liderança não. E eles, representando toda a nação, rejeitaram Jesus. E ele chorou pela cidade, porque ele sabia o que aconteceria. Ele viu os romanos entrando e destruindo o templo, matando-os, tornando muitos deles escravos. E ele viu o que ia acontecer com eles, ele chorou por eles, e provavelmente ele até viu o futuro. Por todos os sofrimentos que eles ainda passariam, porque eles rejeitaram o seu Messias, o seu Salvador, mas ele os ama, e é por isso que ele chorou por eles. Amigo, não perca isso. Hoje você está ouvindo isso, sobre a travessia do Rio Jordão. Não perca o seu dia da visitação, o seu tempo de visitação, a visitação do shalom, da paz, saúde, plenitude, amém, prosperidade em sua vida, isso que significa shalom. São todas essas palavras. E se você perder sem perceber o dia, amém? E o mais importante, o significado do que aconteceu naquele dia. Não é apenas o cumprimento da profecia de Daniel. Ele está dizendo, eu sou o cumprimento,
Amém? Da Arca da Aliança, no Rio Jordão, no 10º dia do 1º mês. Eu sou aquele de quem Daniel falava, eu sou aquele que pode te dar liberdade. Eu sou quem pode te tirar do Egito. Eu sou aquele que pode te fazer passar pela morte sem que você morra. Eu sou aquele que pode te dar uma vida de ressurreição e você nunca perderá essa vida. Eu sou aquele que pode eliminar todos os seus pecados, todas as doenças, até a época de Adão, e toda a consequência e toda a angústia que veio dele. Sou eu que posso te libertar de tudo, eu sou o Messias. E se eles tivessem recebido o Messias, naquele mesmo dia, o milênio começaria para Israel. Livre de doenças, livre da pobreza, começaria ali mesmo. Começaria bem ali, em Jerusalém, e se espalharia por todo o globo e por todas as nações da terra. Era assim que Deus queria que fosse, porque quando Jesus veio, ele disse, o reino dos céus está próximo. Se vocês o aceitarem, todo o céu descerá. Amém? Com todo o seu reino. E sabe, quando Jesus governa, amém? Só pode haver saúde, onde antes havia doença. Só pode haver paz, onde antes era angústia. Só pode haver prosperidade, onde havia falta e pobreza. Quando Jesus governa, tudo dá certo. É como céu na terra. É por isso que é chamado de reino dos céus. Glória a Deus. Creio que você sai abençoado. Eu sei que você não perderá o tempo da visitação. E aos crentes que estão assistindo, aproveite bem esse tempo. Eu não acredito que seja à toa que você esteja ouvindo isso. Assim como Jesus disse, o tempo da sua visitação. Amém? Se reconhecer este dia, terá todas as coisas para o seu shalom. Amém? E eu espero que você veja. E é por isso que você está aqui, você está conectado. E talvez você diga, Pastor Prince, essa é a minha primeira vez ouvindo esse evangelho de Jesus e eu quero colocar a minha confiança em Cristo. Eu não quero estar no Egito, eu quero estar na terra prometida. Eu não quero mais escravidão, eu quero a liberdade, aleluia. E amigo, se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Então se quer colocar sua confiança em Cristo, ore comigo agora. Do fundo do seu coração, diga isso. Pai Celestial, diga de coração, Pai Celestial, eu te agradeço pelo presente do seu Filho, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Ele levou todo o meu julgamento e os mandou para bem longe. Obrigado, Pai, por tê-lo ressuscitado dos mortos. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Agora todos os meus pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Eu sou agora uma nova criação em Cristo. A morte e o julgamento ficaram para trás. E eu anseio, Pai, por uma boa vida, uma vida com abundância, uma vida contigo, em seu esconderijo, em seu amor, em seu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se você fez essa oração, a partir de agora, você se tornou um filho de Deus. Você foi transladado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Você não é mais o velho homem, agora você é um novo homem. Você não está mais na carne, você está no Espírito. Glória a Deus. Fiquem de pé. Amém? Para receber a bênção. Que nesta semana a graça e o favor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém? E o amor de Deus, este maravilhoso amor, expulse todo medo, todo desânimo, toda miséria do seu coração, de sua família, de suas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus expulsa o medo. Aleluia! E o amor de Deus, esse maravilhoso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo te conduza e te guie ao longo da semana, te colocando no lugar e na hora exata, te libertando do vírus da Covid-19, te posicionando em um lugar onde os profundos favores de Deus fluam na sua vida, como um rio poderoso onde você desfruta de todo o bem da terra prometida. Esta semana, não em outro momento, esta semana, a comunhão do Espírito Santo esteja com você e com suas famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos dizem amém.